Bom, a minha relação com El Salvador parte do seguinte princípio. A gente acredita que o modelo salvadorenho é o principal case de segurança pública existente hoje no mundo, de resolução de segurança pública. Um país que era o mais perigoso do mundo, que se tornou o país mais seguro do mundo. A gente vai falar aqui como, o que foi feito, debater esses assuntos relacionados também a El Salvador e a segurança pública no geral. Vamos falar do contexto ali da região, acho que é importante, então é um prazer estar aqui debatendo com o Lucas. Eu trouxe aqui de presente para vocês, ó, uma para cada um, que é a nossa revista Valete de 1 ano. Pro Lucas também. Bom, e essa é do Bukele mesmo, hein? Essa é do Bukele mesmo. Essa revista a gente fez, ela foi a comemoração de 1 ano de revista Valete, então ela saiu em julho de 2024. Quem quiser saber mais sobre a Valete, valete.org.br. Essa revista ela foi produzida a partir de uma série de estudos que a gente começou a fazer para desenvolvimento da nossa proposta para o Brasil, que é o Livro Amarelo. Então, na área de segurança pública, a gente se inspirou muito no que foi feito em El Salvador, reconhecendo, obviamente, as diferenças regionais de contexto, de território que a gente tem aqui no Brasil, mas o que foi feito lá é um modelo importante para a gente. Eu estive em El Salvador 2 vezes. A primeira vez que eu estive lá foi dia 1º de fevereiro de 2024, onde eu fui para fazer uma cobertura das eleições em El Salvador, até então da disputa de reeleição do presidente Nayib Bukele. E depois eu voltei para El Salvador no dia 1º de julho de 2024, para a posse dele, para a posse do Nayib Bukele, para o segundo mandato presidencial dele. Para mim foi uma experiência incrível, porque nessas 2 viagens que eu fiz para lá, eu pude conhecer a realidade de El Salvador, falar com as pessoas, visitar os lugares que antes eram totalmente dominados pelas facções criminosas e se tornaram lugares seguros. Pude falar com as pessoas, conhecer a realidade, procurar saber dos partidos, da composição política. Na segunda vez que eu estive lá também, eu falei com o ministro da Segurança, com a ministra do Turismo, com o ministro da Defesa, conheci o vice-presidente. Na primeira vez também que eu estive lá em El Salvador, eu fiz uma pergunta pro próprio Bukele na coletiva de imprensa. Teve até uma repercussão grande no Brasil na época, que ele chegou a falar um pouco sobre a situação do Brasil, que foi a pergunta que eu fiz, do que a gente podia absorver de bons exemplos de El Salvador para trazer para o Brasil. Ele na época me respondeu que obviamente você não pode fazer um Ctrl-C, Ctrl-V do que foi feito em El Salvador, porque é um país com as suas características nacionais, e que os países eles devem procurar pelas suas alternativas, mas o que dá para levar de exemplo certamente é o bom exemplo e a vontade política. Eu acho que isso que teve em El Salvador, vontade política para fazer as coisas, para enfrentar o crime organizado, e é justamente isso que a gente do MBL, do Partido Missão, se propõe a fazer. Então, vai ser um prazer aqui este debate. A gente vai poder também elucidar algumas questões, porque um dos motivos de eu sempre falo que eu estou sempre disponível para debater El Salvador, porque eu vejo muita falácia sendo contada aqui no Brasil sobre o que acontece lá. Muitas das notícias são requentadas de uma fonte de oposição de El Salvador, muitas coisas estão descontextualizadas, então sempre nas minhas redes sociais eu tento de alguma forma mostrar o outro lado da moeda sobre o que está sendo contado. Eu acho que aqui é mais uma oportunidade para eventualmente a gente fazer isso. Lucas, sua primeira pergunta, 2 minutos. Show de bola, vamos lá então. Separei aqui alguns conteúdos para a gente orientar. É o seguinte, ó. Em setembro de 2020, o Washington Post publicou uma matéria falando que... Primeiro, deixa eu até contextualizar um pouco antes, né? Antes de eu citar a fonte. El Salvador, como o Renato disse, é tratado hoje, sobretudo dentro do campo da direita, como um case de sucesso para a resolução da segurança pública, né? Sobretudo nas bolhas de direita, isso é tratado como algo que está dando certo. Quero trazer aqui levantar algumas questões. Primeiro, né? Vou levantar aqui a fonte do The Washington Post, tá? Do El País, essa de 2024, do The Independent, no Reino Unido. Então, vejam que eu estou colocando fontes de visões diferentes. Não estou falando de jornais de esquerda exatamente, tá? São jornais. Na Turquia, o Anadolu também publicou conteúdo sobre. Especialmente o The Independent publicou um relatório apontando que o governo de El Salvador, que é um governo que se coloca como um case de sucesso para o combate, um governo que teria enfrentado as gangues, se colocado de frente contra o crime organizado, na realidade o que a gente tem saindo aí ao longo dos últimos anos é que
Nayib Bukele está negociando com o crime organizado. Nayib Bukele está sentando à mesa com os chefes do que seria aqui no Brasil o PCC, o Comando Vermelho. Lá é a Mara Salvatrucha, né? É o Barrio 18, né? Você tem algumas gangues lá, mas são as gangues lá, é o crime organizado lá. E são relatórios, inclusive relatórios ligados à inteligência dos Estados Unidos, tá? Publicados por essas fontes, deixo aí o The Independent, o El País, o Washington Post, mostrando que na realidade você tem uma negociação entre o governo e o crime organizado. É verdade que houve um encarceramento em massa, mas esse encarceramento teria sido dos peixes pequenos, dos bagres, enquanto os grandões continuam mandando. Então é mais ou menos o que aconteceu há alguns anos aqui no Brasil em termos de negociação com o crime organizado para poder diminuir, né, os índices de violência, mas na realidade você tem ali o Bukele sentando à mesa com os grandões, tá? Os donos do crime. Então só para encaminhar a pergunta, eu quero perguntar o seguinte para você, Renato. Você enxerga essa alternativa de negociação direta com os chefes do crime organizado como um case de sucesso que deve ser trazido para o Brasil? Renatão, 5 minutos, vou te dar um prazinho se você precisar. Vamos lá. Bom, primeiro que você citou várias fontes, é verdade que muitos jornais de outros países, eles noticiam o que está acontecendo em El Salvador, só que se você for ver a fonte primária dessa suposta denúncia de acordo com o crime organizado, ela parte de um jornal chamado El Faro. Esse é um jornal que o Bukele tem uma briga muito grande com ele, porque é um jornal que recebe dinheiro da Open Society, do George Soros. São centenas de milhares de dólares que eram enviados até esse jornal para fazer justamente o que George Soros faz nos países em que ele intervém. Gera divisão social para ter mais volatilidade, é nisso onde ele ganha dinheiro, ele faz isso em diversos países do mundo. Então, enfim, coincidentemente sempre ligado a essas questões de segurança pública. Aqui no Brasil, por exemplo, eles financiam organizações não governamentais que têm ligações com o crime organizado, né, que já ficou mais do que provado. Por exemplo, aquele caso da Dama do Tráfico aqui, que circulava nos ministérios do governo do PT com a maior naturalidade do mundo, como se estivesse defendendo uma pauta super justa, mas veja bem, os direitos carcerários, e no final das contas ficou mais do que provado de que tinha relações com o crime organizado. Então, a fonte primária desse suposto acordo é sobre isso. Então, não há nenhuma possibilidade disso ter existido, pelo simples fato de que a gente precisa aqui ter duas linhas argumentativas. Ou o Bukele é um violador de direitos humanos que encarcerou grande parte da população, ou ele faz acordo com o crime organizado. As duas coisas não dá. As duas coisas não dá. Se você vê as condições dos presídios em El Salvador, eu tive a oportunidade de visitar. Se você vai no Secote, por exemplo, você vai ver que as condições ali são muito, mas muito duras sobre o crime organizado. As duas organizações que você citou, que é a Mara Salvatrucha 13 e a Barrio 18, elas foram completamente desmanteladas. Elas sequer existem hoje. Os membros dessas facções, você certamente sabe disso, eles costumavam expor que eles faziam parte dessa organização. Então eles tatuavam, faziam tatuagens grandes com o símbolo da gangue, com o número de Mara Salvatrucha 13, com o número da 18, que é a Barra 18, mostrando para as pessoas que eles faziam parte, tinham até um certo orgulho disso em El Salvador. E justamente nesse contexto que El Salvador se tornou o país mais perigoso do mundo. Eram 113 homicídios a cada 100 mil habitantes. Esse número, assim, pra gente ter uma ideia, aqui o Brasil, que é um lugar bastante perigoso, a gente fala aqui de uma média de homicídios, acho que de 30, 40, algo em torno disso. Aqui tem outros países que também estão bastante perigosos, como o caso do Equador, que é de mais ou menos 38 a cada 100 mil habitantes. Esse modelo, em El Salvador, a gente tinha esse índice 2 vezes, 3 vezes praticamente, e hoje a gente tem a menor taxa de homicídios do hemisfério ocidental, caminhando para ser o país mais seguro do mundo. Então, que tipo de acordo é esse que você prende toda a organização criminosa, você joga ela dentro de um presídio de segurança máxima, onde o cara vai ter uma cama metálica, onde o cara mal vai comer proteínas, vai dar uma baixada ali nos hormônios, né, desse criminoso ali, ele vai ter uma exposição ali à luz do dia muito pequena ao longo do seu dia, ou a gente vai nessa linha de dizer que ele está supostamente violando os direitos das pessoas, ou que ele está fazendo acordo com o crime. Eu entendo que isso aqui, pra gente que está num contexto brasileiro, parece que é uma grande verdade, né? Porque a gente está acostumado a ver acordos com o crime organizado aí sim no Brasil. A gente teve do PSDB
com o PCC, naquela época que eles estavam realizando ataques, esses sim, de fato, terroristas aqui no Brasil, e a gente teve um acordo por parte desses partidos com o crime organizado. A gente vê acordo do crime organizado do PT com as mais diversas facções, um diálogo cabuloso, né, como os próprios integrantes das facções criminosas diziam. E El Salvador vai na contramão disso, vai na linha de encarcerar as pessoas, fazer com que elas cumpram as suas penas, aumentar a pena dessas pessoas nos presídios e fazer com que, de fato, o criminoso em El Salvador, ou ele escolhe mudar de profissão, ou ele vai ser preso provavelmente pro resto da vida dele. Lucas, 3 minutos de réplica. Legal. Então, assim, primeiro pegar a questão da Open Society que o Renato falou. É que a gente conversou sobre isso aqui ontem, de fato, como os Estados Unidos são um país que realmente influenciam na América Latina, não se fala, né? É o local prioritário deles de ação geopolítica, né? De pressão geopolítica e de influência. E a Open Society é só mais um braço do imperialismo americano que, na verdade, tem milhões de tentáculos. Tá? Então, assim, muitas vezes é colocado como se o George Soros, a Open Society está influenciando para implementar políticas woke, políticas de esquerda. Na verdade, os Estados Unidos, eles vão desde um espectro de instituições mais de esquerda não, mas desde extrema direita até com viés tido como progressista, tá? Para poder influenciar e gerar ação, né, influência em outros países aqui da América Latina. Então essa questão, ela não é exclusiva de El Salvador, né, você tem de fato uma influência americana, e aí eu quero trazer o seguinte, que os americanos, eles são inclusive grande culpado desse caos que El Salvador vivia e ainda em alguma medida vive, né, é um país que hoje tem problemas muito graves, apesar de fato ter diminuído, eu vou depois, talvez a gente vai falar um pouco mais sobre isso, não há como negar que houve uma diminuição nos crimes, né? O número de crimes, o número de homicídios. Agora, o que a gente tem é uma supervalorização disso, uma supervalorização dos números, tá? Depois eu quero falar um pouco sobre essa legitimidade dos números em El Salvador, mas, ao mesmo tempo, você tem, assim, os Estados Unidos como um grande causador disso, né? Você falou do jornal El Faro, né, que seria essa fonte primária. Veja, El Salvador é um grande exemplo de ascensão da extrema-direita no mundo, no qual a imprensa passou a ser perseguida. O pessoal acha curioso que o MBL, por exemplo, é um organismo que aqui no Brasil defende basicamente uma liberdade de expressão quase que restrita. Né? O Estado não deve regulamentar redes sociais, o Estado não deve intervir no que as pessoas estão falando. Agora, lá em El Salvador, o Nayib Bukele persegue a imprensa, né? Persegue o próprio jornal El Faro. Todas essas fontes aqui que eu citei e muitas outras citam como, não só esse, tá? Mas o caso que o Renato citou, ele é emblemático, porque é um dos jornais, uma das mídias mais perseguidas que você tem hoje em El Salvador. Então tentar deslegitimar essa mídia é justamente fazer o que o governo está fazendo. É dizer que esses caras estão mentindo, que esses caras estão perseguindo o governo, quando na verdade é o governo que tem a máquina na mão, tem a polícia e tem o dinheiro para cercar a imprensa. Tá? Então, é ruim, eu acho, a gente deslegitimar a imprensa, sobretudo em um cenário onde a democracia está em risco, que é o caso de El Salvador. Aí, de novo, a questão, El Salvador teve um encarceramento em massa, né, de milhares de pessoas. Isso foi extremamente denunciado por vários grupos. Por exemplo, a Human Rights Watch, que denuncia crimes na Venezuela, é a mesma que denuncia o Bukele em Salvador como perseguidora da mídia e perseguidora também de pessoas que não diretamente tinham provas que estavam ligadas ao crime, tá? E para finalizar, peixe grande ainda tá solto. Como você falou, são os tatuados da cabeça aos pés, é aquele cara que estava na rua, muitas vezes, fazendo o que o aviãozinho faz aqui no Brasil. Os engravatados estão lá ainda, só que agora sentado na mesa dele, discutindo com o Bukele e negociando. Renatão, sua primeira pergunta. Quanto tempo é na pergunta? 2 minutos? 2 minutos. Se você quiser, Passou às vezes, um pouquinho, você tem 2,5. Se você quiser usar os seus 2 minutos, 2,5 no caso, Tá. você vai ter, Então, para contrapor alguma coisa que ele falou e depois fazer pergunta também, você pode usar o tempo bom. como quiser, tá? Tá bom. Vamos lá aqui, acho que vou tentar entrar aqui em alguns consensos aqui do que o Lucas falou, né? Da influência da Open Society, né? Então acho que você concordou comigo de que há uma influência da Open Society, do George Soros e desse tipo de organização em diversos países, né? Hoje eles investem em ONGs que estão em mais de 120 países. Né, ocorre esse tipo de conflito que eles realizam ali para tentar tensionar a sociedade. Eles vivem de volatilidade, esse tipo de especulador. É justamente isso que eles trabalham nos países. Você falou de influência dos Estados Unidos ali em El Salvador.
também teve influência soviética, né, no período de guerras em El Salvador, né? Um lado, os Estados Unidos ali estavam apoiando os militares e a União Soviética estava apoiando os guerrilheiros ali, muitos deles terroristas. Nessa guerra ali não tinha lado certo, lado errado, tava todo mundo trabalhando ali de alguma maneira para a guerra acontecer e para as pessoas serem mortas naquela ocasião. Tanto é que o Nayib Bukele ele rejeita completamente o que saiu dessa guerra, que foram os acordos de paz, né, que de paz não trouxe nada para El Salvador, você trouxe uma ditadura do crime organizado. Então por isso ele rejeita tudo que aconteceu ali naquele período, ele vem como uma linha diferente do que pensam aqueles, né? Só para também responder alguns espantalhos, eu não acredito em liberdade de expressão irrestrita, eu não acredito também que as redes sociais não devam ter algum tipo de regulamentação, o que eu rejeito é a regulamentação que o governo tentou implementar por meio do PL 2630, isso sim eu acho uma aberração jurídica, mas acho que sim, essa a gente pode falar de eventualmente uma regulação sobre o algoritmo nas redes sociais ou algo sobre aí os crimes mais pesados aí que a gente tem, mas não acho que tem que ter uma desregulamentação. Agora o mundo inteiro caminha para tentar descobrir o melhor modelo disso, eu acho que ainda não tem, acho que as legislações que fizeram sobre isso foram muito draconianas, né? Mais alguns pontos aí que eu vou rebater ao longo aqui do debate, né? Mas o tempo da pergunta tá acabando, mas eu queria que você falasse um pouco mais, que você disse que os números, o índice de criminalidade lá é super valorizado. Eu queria entender um pouco mais sobre essa questão. Aqui, posso falar? 5 minutos. O que a gente tem, na verdade, são uma série de organizações internacionais, tá, comentando como El Salvador... Tá? Primeira coisa, vamos deixar uma coisa clara aqui. El Salvador hoje não vive uma democracia, tá? Não tem uma democracia plena. Se o Brasil, muitas vezes, por exemplo, o próprio MBL, coloca que o governo, o atual governo, tem delapidado a democracia no Brasil, uma vez que, por exemplo, busca regulamentar as redes sociais, uma vez que tem projetos que buscam levar o Estado, né, para lugares onde ele está faltando. Em alguns casos, por exemplo, o caso de El Salvador eu acho que é emblemático, porque você tem ali um governo em que a democracia está sendo, primeiro, delapidada com a perseguição a jornalistas. Então eu vou retomar, para a gente entender os números em El Salvador, eu acho que a gente tem que entender como a imprensa está sendo tratada em El Salvador. Hoje, não só a imprensa de El Salvador fala que há uma perseguição, boa parte da imprensa, né? É aquela coisa, né? Se o jornal é amigo do presidente, ele tá tranquilo. Se o jornal ele é crítico, tem uma visão contrária, é jornalista sendo perseguido. Você tem alguns casos aqui, eu separei aqui o nome de alguns jornalistas que denunciaram perseguição, mas sobretudo eu quero trazer isso, que você tem jornais independentes fora de El Salvador que não têm um interesse direto em criticar o Nayib Bukele diretamente, mas que têm colocado, por exemplo, uma perseguição aos jornalistas. Então, dentro desse cenário em que a imprensa está sendo bastante perseguida, bastante controlada, você tem uma supervalorização dos números do combate ao crime. Então, por exemplo, você tem alguns casos de algumas instituições que colocam a Human Rights Watch, eu citei ela aqui, ela é interessante ser citada porque ela é uma organização que tem críticas, por exemplo, à Venezuela, ao governo Maduro. Essa mesma instituição que critica o governo Maduro, ela também coloca o Bukele na mesma sacola ali, né, no mesmo grupo ali de governantes que perseguem, né, jornalistas, que controlam a imprensa e que justamente não permite, né, o governo, nessa lógica, o governo de El Salvador não tem permitido que dados independentes estejam circulando. Então, eu acho que para a gente começar a pensar na legitimidade, a gente tem que pensar primeiro o seguinte: o Nayib Bukele é um grande lacrador das redes sociais, ele mesmo se coloca como o ditador mais guapo do mundo, é o ditador mais cool do mundo, é assim que ele se chamou, ele se autoproclama um ditador, tá, nas redes sociais. De novo, ele é um grande lacrador, ele gosta de lacrar nas redes sociais e se coloca assim também, né? Sou um grande ditador e etc. Enfim, dentro dessa lógica, eu acho que fica difícil a gente trazer com legitimidade os números de El Salvador, uma vez que você tem não só o Human Rights Watch, eu citei ela aqui, né? Mas você tem uma série de outras organizações que colocam esses números em xeque.
Veja, eu concordei com você, Renato, que houve uma diminuição nos números, né, na criminalidade. O que a gente está tratando e que, por exemplo, esses organismos trazem, e aí são organismos baseados na Europa, organismos baseados na própria América do Norte, né? Nós não estamos falando da mídia comunista, não. Nós estamos falando de grupos que estão nos Estados Unidos e na Europa e estão dizendo, olha, o governo de El Salvador diz que diminuiu X a criminalidade, na verdade é X por 2, é X por 3. Você tem um aumento, né, nesse número, nesse suposto número de combate ao crime, que está muito ligado à propaganda do Bukele. Ele é um grande propagandista. Eu acho que talvez este seja o maior mérito dele. Muito mais do que um combate ao crime, é ser um cara que consegue usar as redes sociais, manipular as redes sociais, de modo que ele consiga passar uma mensagem que é muitas vezes, né, o trabalho que ele mostra é muitas vezes maior o trabalho que eventualmente está acontecendo em El Salvador. Então a minha crítica em relação a essa questão dos números é essa. Primeiro, se baseia num controle, numa perseguição da imprensa, né? Você tem, acho que, não sei se você nega isso, mas você tem vários organismos, vários órgãos de imprensa internacional, o próprio The New York Times também já soltou algumas matérias falando, né, de como, além de El Salvador, evidentemente, né, e aí eu quero pegar o que você falou antes, né, é evidente que o governo Bukele é um governo violador de direitos humanos, sobretudo porque ele tem perseguido os peixes pequenos, eu insisto nisso que eu havia dito antes, né, os caras que continuam ali usando, por exemplo, El Salvador como rota de passagem de droga, como local de produção. Esses caras, eles ainda estão, né, morando, muitas vezes fora de El Salvador, né, estão em Nova York, estão em outros lugares, controlando o crime organizado. Acho que tem que ser muito inocente para acreditar que do dia para a noite um país que tem problemas sociais graves como El Salvador conseguiu, enfim, implodir do nada a violência, né, prendendo pessoas, né? A gente sabe que isso é parte da resolução, mas é uma parte inicial. Tá? Vai lá. 3 minutos, Renato. Bom, vamos lá. Aqui na sua primeira resposta você foi pela linha de que tinha feito um acordo. Agora já foi mantenho. Pela linha do violador de direitos humanos. É os dois. Você disse que El Salvador não é uma democracia. O Brasil é uma democracia pra você? O Brasil é uma democracia, sem O dúvida. Brasil é uma democracia, legal. Aqui no Brasil a gente também tem, agora, né, teve um caso recente aqui de perseguição ao antagonista, né? Mandaram tirar uma matéria deles ali do ar, porque fazia uma crítica a um juiz. Tem o famoso caso da revista Cruzoé, que fazia uma crítica ao ministro da Suprema Corte, ele mandou censurar aquela revista. Então, assim, esse tipo de censura, eventualmente, por parte do Estado, ocorre aqui no Brasil, que você considera uma democracia, né? Mas em El Salvador já é um motivo para ser chamado de necessariamente uma ditadura, né? Só alguns outros pontos aqui que você falou, que na verdade ele é um lacrador. Eu acho que um lacrador é um cara que ele fica fazendo gracejos por aí e ele não obtém resultados concretos. Eu acho que se você olhar todos os números de El Salvador, e aí você diz que essas organizações, elas duvidam do número. Olha, sinceramente, nunca tinha ouvido falar nisso, né? Essas organizações, elas criticam o Bukele, dizendo que há riscos à democracia, mas elas não negam os números. Os números estão aí, são números de homicídios, né? El Salvador é o lugar mais perigoso do mundo, se tornou o lugar mais seguro. Pô, se esses números são falsos, então cadê as pessoas que estão morrendo por aí vítimas de homicídio? Isso não existe, né? Isso é balela. Aí, novamente, tem uma outra falácia de que ele está pegando os peixes pequenos. Eu não sei quem que seria o peixe grande que tá solto hoje em El Salvador. Você falou que tá nos Estados Unidos. Aí, nos Estados Unidos, ele realmente talvez não tenha a capacidade de prender alguém que tá sob a legislação de outro país, né? Não faria muito sentido sobre isso. Não faria muito sentido. Aí diz que a rota de drogas... Olha, El Salvador, ele tem batido recordes praticamente todos os meses de apreensão de drogas em alto mar, porque você deve saber muito bem que aquela região ali, ela é vítima da rota de comércio internacional de drogas, que parte aqui do cartel dos Soles do Maduro, que parte de outros cartéis de drogas aqui da América do Sul, passam ali pela região de El Salvador, e lá eles têm feito apreensões de drogas em alto mar a cada vez uma distância maior da própria costa salvadorenha. Teve uma apreensão recente que, se você medir ali onde ela foi feita, ela daria para ligar El Salvador até o Equador. Aí vocês depois peguem o mapa aí para vocês terem noção, né, do combate que está sendo feito ao narcotráfico. Inclusive eu tive a experiência lá de El Salvador de participar de uma simulação de apreensão de drogas como essa, para saber exatamente como que eles estavam fazendo.
Eu vou deixar então pra concluir aí no próximo. Beleza. Sempre eu levanto um pouquinho antes Tá pra bom. você concluir a ideia, tá? Lucas, sua segunda pergunta. Ó, então eu quero, na verdade, começar. Vou usar um pouquinho do tempo para falar o seguinte, ó. Quem tá duvidando desses números, tá? Eu tava aqui dando uma olhada porque eu fiz aqui algumas anotações para poder trazer justamente os dados, né? Quem tá duvidando, quem tá colocando em xeque esses números do Bukele, por exemplo, é o Fundo Monetário Internacional, que aponta que, por exemplo, a taxa de homicídios, ela pode estar supervalorizada, né? A taxa era de 18,1 para 100 mil habitantes em 2021 e caiu para 7,8. Teve uma redução, você vê, de 50%. Não é pequena exatamente, né? Mas o Bukele, ele disse que acabou com o crime organizado e disse que prendeu todo mundo. Isso simplesmente não é verdade, tá? Isso é propaganda do governo. De novo, ele é um grande usuário das redes sociais. Segundo, outra fonte aqui que eu acho que é interessante, eu falei da Human Rights Watch, eles dizem o seguinte, ó, há poucas dúvidas de que os homicídios caíram, mas a forma como são medidas torna difícil a verificação independente. Então essa perseguição à imprensa simplesmente não tem como verificar, não dá para saber se é real ou não. Outro grupo aqui que tem falado bastante, o próprio jornal que foi falado, né, o veículo é o Faro, ele tem duvidado. Outro grupo aqui, ó, o Repórter Sem Fronteiras, em matéria agora de 2024, Repórter Sem Fronteiras, hein? Organizações de imprensa são forçadas a cessar operações ou migrar para fora do país. Então tu começa a falar mal do governo, ele te chuta para fora, tá? Outra aqui, Media Outlet, mesma coisa, lógica de que, olha, não estamos conseguindo operar no país por causa disso, né? Por causa de uma pressão muito grande, né? Eu ainda queria dizer o seguinte, que a gente falou de Open Society, tá? Do pessoal influenciando. O próprio MBL é acusado em algumas matérias aí de receber dinheiro de fora também e de fazer esse papel que está sendo acusado, tá? Aqui que foi falado, né?